Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fabrício Quaresma e hoje estou aqui no Liberal na Escola para te dar algumas dicas de redação. Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre estrutura de texto. Você deve saber que a estrutura do texto dissertativo argumentativo é uma das partes principais para a sua escrita na prova de redação. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é justamente a natureza do texto. O texto, ele tem duas naturezas, a natureza dissertativa e a natureza argumentativa. Ela foi feita dessa forma justamente para que você, na hora da construção do seu texto, faça a apresentação de um ponto de vista e a defesa desse ponto de vista por meio dos argumentos, da defesa do ponto de vista. É importante a gente levar em consideração esses dois aspectos justamente porque são esses dois detalhes que vão fazer toda a diferença na hora de você defender esse ponto de vista. Bom, a redação ela é dividida em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas três partes nós vamos ver aqui juntamente com a redação que tirou nota 1000 no Enem de 2020 da aluna Isabela Gadelha, que foi aqui a nossa candidata do Pará que tirou nota 1000. E o site do G1 Pará divulgou as notas máximas, certo? Na primeira parte, que é a introdução, a gente deve levar em consideração três elementos básicos. A parte inicial, que nós vamos chamar de contextualização. Nela, você vai apresentar uma abordagem a partir do assunto, do tema. Desse assunto, você pode fazer uma referência à música, você pode fazer uma referência a filmes, a séries. Por exemplo, tem uma série que é muito famosa agora, Round 6 ou Round 6, como você preferir. Essas séries elas são importantes porque dizem respeito às principais discussões da atualidade, certo? Então, você pode levar em consideração essas discussões atuais, também o seu repertório variado, que vai desde os desenhos animados que você assiste aos filmes antigos ou modernos, De repente, você pode até citar Naruto na redação do Enem 2021. Claro, tem que estar relacionado com a discussão, ok? O próximo passo é o direcionamento. Esse direcionamento é importante para que você saia dessa discussão da área do assunto, da discussão temática, para aquilo que o Enem espera da sua redação, certo? Esse direcionamento, você vai fazer uma analogia do contexto com a abordagem principal do tema, certo? Uma dica especial: se você está utilizando uma série, como nós vimos ainda há pouco, use a expressão fora da ficção, vírgula, porque ela vai sinalizar que você saiu da área do contexto e foi para o direcionamento da sua redação. Importante nesse momento também você não se esquecer das palavras-chave que vão estar lá na proposta de redação. Ano passado, as palavras-chave foram estigmatização e doenças mentais. Então, você não poderia ter esquecido essas duas palavras justamente nessa segunda parte aí da sua redação, ok? A última parte e a principal dessa introdução é a tese. Nela você vai apresentar o seu ponto de vista, a ancoragem da sua discussão. É a partir dessa tese que nós, avaliadores, que o seu avaliador vai perceber o que você vai discutir nos desenvolvimentos posteriores, certo? Então, preferencialmente, esse ponto de vista, ele deve ter pelo menos 2 direcionamentos, ok? Sobre os quais você vai fazer um resgate para o primeiro desenvolvimento, como o primeiro ponto a ser discutido, e o segundo desenvolvimento, como o segundo ponto a ser discutido, certo? Para que a gente possa visualizar essas 3 etapas, a redação aqui da nossa aluna, a Isabela Gadelha, uma candidata que tirou nota 1000 no Enem de 2020, que é nossa
aqui do Pará, ela fez exatamente essas 3 etapas. Veja aqui comigo, ó. Nilce da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. O que é que nós temos aqui nesse primeiro período? Nós temos a contextualização dessa discussão. É uma discussão temática envolvendo as pessoas que precisavam de tratamento psicológico. Tá? Nesse contexto atual, elemento aí de ligação entre o período anterior, que é o da contextualização, e o direcionamento. Nesse contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Estigmas e patologias mentais. As 2 palavras que estão como as principais ou as palavras-chave lá da proposta de 2020. Ponto. Isso ocorre pois falta informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias, certo? Então, o que é que nós temos aí? Nós temos 2 pontos de ancoragem. O primeiro, a falta de informação, e o segundo, a carência da representatividade desse grupo nas mídias. A partir daí, eu tenho toda a minha redação preparada, exposta a partir de um ponto de vista. Ele aí é o que nós falamos lá no início? É a parte dissertativa. Você já conseguiu garantir a primeira etapa daquilo que se espera da sua redação, certo? A segunda parte é a argumentativa, que vai ser um processo sobre o qual você vai defender justamente essas 2 ancoragens. E detalhe, gente, não se esqueçam de que se você planejou essas 2 etapas, você vai ter que retomá-las durante o processo de desenvolvimento. Se durante a escrita você lembrar de outros argumentos, aí você vai ter que deixar para uma próxima oportunidade, que eu espero que não seja o Enem do outro ano, certo? Então, no desenvolvimento, que são as próximas etapas, o que eu preciso garantir na minha discussão, certo? 4 etapas. E detalhe, 4 etapas que não podem deixar de ser colocadas no seu texto. Primeiro, o tópico frasal. Quem é esse tópico frasal? Ele é a apresentação do argumento a ser trabalhado no parágrafo. Lembra que lá no nosso desenvolvimento, certo? Na nossa introdução, ok? Na nossa introdução, nós temos aqui, né? Na introdução, nós temos o primeiro ponto aí, que é a falta de informação, tá? Então, lá na estrutura, você vai apresentar isso exatamente nesse tópico frasal, ok? Apresentado essa parte, você vai precisar fundamentar essa discussão. É aqui que você vai precisar acessar o seu repertório sociocultural, as suas leituras, tudo aquilo que você estudou ao longo do ensino fundamental e médio, ao longo da sua vida como estudante. Tá? Detalhe, esse repertório ele precisa ser legítimo. O que é legítimo? Está ligado às áreas do conhecimento, da história, da geografia, da filosofia, da sociologia, que são muito exploradas aqui na produção do texto, ok? E outro aspecto, além de ser legítimo, precisa ser produtivo. O que vem a ser a produtividade dessa fundamentação no seu texto? A produtividade está relacionado ao fato de que aquela citação, aquele fato histórico que você está trazendo tem a ver com o seu argumento. Não pode ser simplesmente uma citação decorada, citar por citar, ok? Por quê? Você pode até
usar essa estratégia, mas saiba que, se não for produtivo, o seu nível vai ser reduzido. Você não vai, por exemplo, tirar os 200 pontos concernentes a essa competência. Tá legal? Então, além de ser legítimo, precisa ser produtivo. Lembre-se de que esses argumentos, essas citações, elas precisam sustentar o seu argumento. No próximo passo é a discussão, é a opinião, na verdade, do texto, que é uma discussão crítica e analítica do autor, ou seja, de você. Não se esqueça de, nessa fase do desenvolvimento, se expor enquanto autor, concordando, discordando. É importante aqui você lembrar, por exemplo, que as conjunções adversativas, elas iniciam, na maioria das vezes, uma argumentação. Se, por exemplo, ali no início da opinião você coloca entretanto, eu vou, enquanto avaliador, esperar que você crie uma relação de oposição ao argumento que você trouxe lá na fundamentação. Então, é nesse momento que você vai trazer todas essas informações para sustentar o seu ponto de vista. Então, a opinião, ela vai ser essa discussão crítica, analítica do autor, ou seja, de você. Professor, eu posso aqui gastar um pouco mais de linhas nessa parte? Sim, é importante, certo? Por quê? É você, o autor do texto, sustentando o seu ponto de vista. E, por último, o desfecho, que é a conclusão do seu parágrafo. Não se esqueça, nesse momento, de apresentar algumas conjunções conclusivas. Logo, dessa forma, e aí você vai finalizar a sua discussão no parágrafo de desenvolvimento 1, certo? Vamos ver um exemplo aí na redação da Gabriela? Então, o desenvolvimento 1 aí da Gabriela, certo? O desenvolvimento 1 inicia da seguinte forma. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas, ok? Ponto. Ou seja, o que eu tenho aí? Eu tenho o meu tópico frasal. Eu vou concentrar a discussão desse parágrafo justamente na ignorância, que foi apontada aí pela autora. Só que eu preciso fundamentar essa discussão. Como é que eu faço esse processo de fundamentação? Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh, um dos gênios, certo, da pintura, não só da pintura, de várias outras áreas do conhecimento, foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir um tratamento adequado. Já houve aí o processo de fundamentação ligado com o tema, que é o processo de estigmatização. O acesso à informação aqui foi tanto da arte, ou seja, de repente, a nossa aluna aí lembrou de uma aula de arte que o professor falou sobre Van Gogh, e aí, nessas abordagens, ele disse que Van Gogh sofria muito preconceito por conta das suas crises, certo? O que o identificava como uma pessoa que tinha transtornos psicológicos, certo? Mas é um dos grandes pintores aí que nós conhecemos na atualidade, certo? Feita a apresentação do argumento, feito aí o processo de fundamentação, eu tenho que me expor nesse texto por meio da opinião. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com algumas patologias, com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema, garantindo aí a opinião da candidata de que, infelizmente, ainda existe preconceito contra as pessoas, no caso dessa discussão, que sofrem com os problemas de transtornos mentais, certo? Feita a opinião, eu vou aqui
né, fazer o processo de fechamento dessa discussão. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Nesse parágrafo, eu tenho todas as etapas que nós vimos anteriormente: tópico frasal, fundamentação, opinião e desfecho. 4 etapas que garantem um processo de discussão profundo e que é esperado pela banca avaliadora. O segundo parágrafo de desenvolvimento, ele também vai seguir essa mesma lógica, certo? Então, da feita que você conseguir organizar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo, ele também vai seguir o mesmo planejamento. E aí, certo? A nossa candidata colocou o seguinte elemento: ademais, esse elemento coesivo, nós chamamos de elemento coesivo interparagrafal. O que isso quer dizer? Que você está fazendo o processo de sequência textual na sua abordagem. Além do argumento anterior, ademais, né, temos outro argumento. Aqui, muito bem colocado pela nossa candidata. Quais seriam outros elementos, professor? Além disso, outra discussão, certo? São elementos que também você pode colocar aí no desenvolvimento 2 do seu texto. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Tópico frasal. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euforia, mostra as dificuldades de conviver com o transtorno afetivo bipolar, o TAB. Olha aí de onde a nossa candidata tirou essa informação, de uma série, ok? Muito bem fundamentada aí. Ilustrado pelo protagonista Rui, que possui a doença. Feito o processo de fundamentação, eu preciso opinar. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouco a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados, ok? Então, nesse segundo desenvolvimento, eu também tenho a mesma sequência: tópico frasal, fundamentação, opinião e o desfecho, garantindo aí que você conseguiu, ou que você, na verdade, vai conseguir fazer essa discussão. Bom, agora é a última parte da redação, que é a conclusão. E nela, você vai precisar apresentar a famosa proposta de intervenção que tem tirado o sono de muitos estudantes. Mas aqui, certamente, com as dicas do Liberal na Escola, você vai fazer essa proposta e certamente vai tirar os 200 pontos que é esperado aí para essa competência, tá? Quais são as etapas que eu preciso cumprir na minha conclusão do texto? Eu preciso entender o seguinte, que nessa parte você vai precisar confirmar aquilo que você vem construindo ao longo do seu texto, ou veio construindo ao longo do seu texto, ratificando o seu ponto de vista. É a primeira parte. A segunda parte é a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela é uma sugestão esperada no texto dissertativo argumentativo, um critério avaliativo do Enem, lá na quinta competência, que espera que você coloque uma ação, um agente, um modo meio, um efeito e um detalhamento. Tá? Nós vamos ver cada uma dessas partes aqui no exemplo que a nossa candidata fez para o Enem de 2020. Tá? Não se esqueça de um detalhe. O elemento coesivo fundamental ali é o
portanto, garantindo que você está sinalizando para o seu avaliador que o texto vai terminar. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com as pessoas portadoras, por meio de comerciais periódicos, nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. Como é que a gente enxerga os elementos aqui? No primeiro passo, eu tenho o agente, que é a mídia. Esse canal aqui, por exemplo, do Liberal na Escola, é uma mídia. É um recurso que você pode utilizar na sua produção textual para ser o agente, ou seja, aquele ou aquela pessoa ou aquela instituição capaz de fazer algo, né? Quem é que vai fazer a ação? Então, esse é o agente. Você pode também utilizar o próprio governo por meio dos ministérios e as especificidades que esses ministérios eles podem executar na sociedade. Você pode também trazer a família, você pode trazer a igreja enquanto instituição, tá? Para um agente capaz de realizar algumas ações ou uma ação de intervenção no problema que você está discutindo, certo? Além disso, eu preciso detalhar. E aqui a candidata escolheu o detalhamento desse agente. O que esse agente é? Ele é um instrumento de ampla abrangência. Pronto, eu já garanti aqui um detalhamento desse agente, certo? E qual é a ação que ela vai promover? A ação de informar, né, a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras. Não se esqueça de um detalhe. Para que você consiga fazer uma boa ação, apresentar uma ação no texto, você vai precisar dos verbos, certo? Então, os verbos eles vão indicar aí a ação. E, preferencialmente, esses verbos precisam estar no modo indicativo, dando a ideia de conclusividade e também de que você está dando essa sugestão, tá? Não se esqueçam disso. Muito bem. Então, nós temos aí a ação. Agora, por meio do que essa ação vai ser feita? Por meio de comerciais, periódicos, nas redes sociais e debates televisivos. Tá? E qual vai ser o resultado, ou seja, o efeito dessa ação, a fim de formar cidadãos informados, ok? Então, olha, a partir do momento em que você cria todos esses elementos, certo? Você tem uma proposta com aquilo que é esperado pela banca, uma ação, um agente, um meio modo, um efeito e um detalhamento, tá? E a nossa candidata foi além, certo? Ela apresentou uma outra proposta. Paralelamente, o Estado, e detalhe, Estado com letra maiúscula, dizendo que é a nação como um todo, ok? Principal promotor da harmonia social deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. E a última parte, assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. Uma redação excelente produzida pela nossa aluna e é capaz de discutir o tema de uma forma profunda e principalmente organizada, certo? E agora, algumas dicas de temas que de repente pode aparecer na sua redação na prova de domingo, certo? Lembrando que eu não tenho bola de cristal, gostaria muito de ter bola de cristal para adivinhar qual é o tema que vai aparecer na redação, mas infelizmente eu não tenho. Vai ser uma sugestão a partir daquilo que nós estamos observando ao longo do ano de 2021, certo? Duas abordagens principais.
A primeira são alternativas para reduzir a produção de lixo eletrônico pelo brasileiro. Nós estamos aqui no eixo temático meio ambiente, que já há um certo tempo não tem alguma abordagem principal na redação dos últimos Enems, certo? Nós temos aí tecnologia, temos sociedade, temos aí características da saúde mental, como foi ano passado, mas o meio ambiente ainda é uma abordagem muito esperada, mas que já há um certo tempo não aparece nos temas do Enem, certo? E como é que a gente pode fazer essa abordagem? Primeiro, vamos pensar aqui nas palavras-chave que você precisa se atentar na hora da abordagem do seu texto. O primeiro é alternativas. Essas alternativas são possibilidades. O que fazer para reduzir a produção de lixo eletrônico ou e-lixo, como nós falamos também na atualidade. Detalhe, o lixo eletrônico é uma realidade que nós, seres humanos, vamos precisar enfrentar nos próximos anos. Na verdade, nós já temos, certo, alguma quantidade de lixo eletrônico na nossa casa. Celulares, televisão que se estraga rapidamente ou que deixa de funcionar pelo processo de obsolescência programada ou então pelo processo de obsolescência por conta de um aparelho mais moderno. Isso acontece muito com os celulares, por exemplo. Tá? E aí, a partir desse processo, nós vamos gerando cada vez mais lixo eletrônico. E aí, quais seriam alguns contextos ou repertórios, certo, que nós podemos utilizar aqui? E para fundamentar essa discussão do lixo eletrônico, eu trouxe aqui para você dois repertórios. Um pautado na Constituição Federal, promulgada em 1988. O artigo 225 garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o lixo eletrônico, a produção excessiva de lixo eletrônico, vai comprometer esse equilíbrio, certo? Então, se você estiver numa abordagem sobre essa discussão, o lixo eletrônico, não só o lixo eletrônico, mas, de repente, uma discussão sobre o meio ambiente, ou o desequilíbrio do meio ambiente, ou as queimadas do meio ambiente, que você também pode aproveitar o Jornal Liberal para consultar algumas informações mais recentes sobre essa discussão. O artigo 225 da nossa Constituição vai ser uma boa fundamentação para o seu texto. E um contexto da atualidade também é o filme, alguma abordagem que você pode trazer. E a produção da Disney Pixar, a Wall-E, certo? De 2008, pode ser uma boa discussão para você iniciar o seu texto. Qual é a abordagem desse filme? Nele, o Wall-E, um robozinho simpático, certo? Ele está responsável por, digamos assim, limpar toda a sujeira produzida por nós, seres humanos, ao longo aí de mais ou menos 700 anos. Ou seja, a ficção aborda a possibilidade de que um dia o planeta vai ser tomado por lixos eletrônicos ou por lixo eletrônico. E aí nós vamos precisar limpar tudo isso. Quem ficou responsável sobre isso? O Wall-E. Só que durante a abordagem, o Wall-E ele vai aprendendo com a análise, né, que ele faz do nosso lixo eletrônico. E no final, ele também recebe uma visitinha aí da Eva, que é um outro robozinho que tenta resgatá-lo e levá-lo para uma outra realidade, certo? Ou seja, é uma ficção, mas é uma ficção que nós não queremos que aconteça na atualidade, certo? Você pode fazer a analogia, sim, mas obviamente dizendo que não é isso que nós esperamos para o nosso planeta, certo? Então, qual seria uma outra abordagem? O outro tema está no eixo economia.
Nós sabemos que no atual cenário nós estamos enfrentando aí o pós-pandemia, certo? E os jornais, mais uma vez, o Jornal Liberal, ele tem mostrado várias notícias a respeito da economia, da retomada da economia. Tá? E uma das discussões que de repente pode aparecer nessa discussão é sobre a importância da educação financeira no Brasil no século XXI. Por que essa educação financeira? Porque o brasileiro como um todo, infelizmente, não tem essa formação desde cedo e também não tem muita preocupação com as suas contas, né? Com a contabilidade daquilo que ele recebe e daquilo que ele pode gastar a partir do seu salário, certo? E aí nós observamos nos noticiários várias notícias a respeito do processo de endividamento da população brasileira, principalmente no pós-pandemia, ou, certo, durante o processo da pandemia. Dívidas que estão até hoje para serem pagas. Então, é uma abordagem muito interessante para o Enem de 2021, por exemplo. E como seria um repertório que você pode trazer para a sua discussão? Eu trouxe aqui dois. Primeiro, a questão da importância. Por que é importante também falar sobre essa discussão? Porque em 17 de agosto de 2021, o MEC, né, lançou um programa de formação docente para atuação com a educação financeira na escola. Um programa que envolve tanto professores quanto alunos nesse processo de construção de uma inteligência financeira, de uma inteligência econômica que vai, né, ser muito importante para as próximas gerações. E uma fundamentação que você pode trazer no seu texto é a discussão a respeito aí de investimentos inteligentes. O Gustavo Cerbasi, que é uma das referências atuais sobre inteligência financeira, não só a educação financeira, mas inteligência financeira, ou seja, é algo que vai além do processo da educação financeira, certo? Muito bem, então são duas abordagens muito interessantes que você pode utilizar no seu texto, tá? Caso esse tema apareça. É isso, turma. Espero que essas dicas tenham ajudado você bastante para a construção do seu texto na prova de redação do Enem. E se você quiser mais informações, mais notícias, acesse aqui os nossos canais, acesse os vídeos do Liberal na Escola e aproveite de todos esses conteúdos para você construir uma boa argumentação, tá? Quer mais dica também? Me acessa lá nas redes sociais, Quaresma_Fabrício, que de repente a gente pode fazer uma troca de informações a respeito do que você abordou. E também, se essas dicas ajudaram muito você na construção da sua redação e você está vendo esse vídeo depois do Enem, deixa aí os comentários para a gente, de repente pode fazer um retorno aí para você, tudo bem? Tudo bem, galera? Então, muito obrigado, uma boa prova para vocês e até esse churrasco, com certeza, que nós vamos aí comemorar na sua casa.